Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente, felizmente, não tem manual. Milor Fernandes dizia que o chato é aquela pessoa que, quando a gente pergunta como vai, ela te responde. Quando a gente pergunta como vai, a gente quer ouvir um breve tudo bem, tudo ótimo. É como se a condição de estar bem fosse quase obrigatória para todo mundo. A gente permite na nossa rotina de todo dia só sentimentos instagramáveis. Mas quais são as consequências de viver buscando a felicidade o tempo todo? Pensamento positivo, energia positiva, bons fluidos, relacionamentos saudáveis, vida plena. Gente, isso é possível? Talvez seja por isso também que o mesmo genial Milor Fernandes disse outra frase emblemática: viver é bom, mas todo dia? A gente vai falar sobre isso com uma especialista no assunto, a psicóloga Adriana Drula, mestre em psicologia positiva. Seja bem-vinda, Adriana. Oi, Fernando. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com você falando sobre esse assunto. O que é a felicidade, a psicologia positiva, Adriana? Para a gente ficar na mesma página aqui, a gente e os nossos ouvintes. A psicologia positiva, ela nasceu no final dos anos 90. Foi meu professor de mestrado, Martin Seligman, quem fundou esse campo. E talvez o Seligman foi uma das primeiras pessoas, certamente um dos primeiros psicólogos no mundo, a questionar o paradigma que é vigente na saúde, né? Que é o paradigma que diz que se você não tem um diagnóstico de doença mental ou de doença, quer dizer que você é saudável. E o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas não têm necessariamente um diagnóstico, nenhuma doença, e mesmo assim a gente patina na vida, né? Mesmo assim a gente tem as nossas dificuldades, a gente não funciona no nosso potencial. Claro que dificuldades são normais, mas a gente não atinge, né, aquele potencial que é possível. Então a psicologia positiva, ela é um guarda-chuva que surgiu, de certa forma, financiar e promover pesquisadores que estivessem interessados nesse tema, né? O que é que nos faz viver uma vida mais plena, uma vida mais próxima do nosso potencial, uma vida que vale a pena, né? E trazer a ciência para olhar também para isso e não apenas para doença. Isso também é saúde, né? Exato. A promoção da saúde certamente é diferente do que a prevenção da doença, né? Apesar de que as duas coisas possam ter uma interlocução, né? E uma interseção. E qual seria, Adriana, a diferença entre uma vida feliz e uma vida com sentido? As duas coisas dependem muito de como você define a felicidade, né? Existem milhões de definições diferentes para a felicidade na filosofia, na psicologia, meio que depende para quem você pergunta, né? Mas quando a gente pensa sobre felicidade, por exemplo, como um conjunto de sensações positivas ou aquela sensação de que a vida é boa, né? Ou de que a gente tem sentimentos, afetos positivos com maior frequência do que afetos negativos, por exemplo, né? Aí é diferente de uma vida com sentido, né? A vida com sentido, ela não… pra gente sentir que a vida tem sentido, a gente não necessariamente precisa se sentir bem o tempo todo ou mais bem do que mal, né? Não quer dizer um equilíbrio do afeto. A vida com sentido é uma vida que tem propósito, é uma vida que está alinhada com os nossos valores e que certamente coincide, né, com uma vida feliz. Muitas vezes a gente vê sentido na vida e por isso é feliz, mas nem sempre. Nem sempre. Aliás, buscar a felicidade o tempo todo acaba sendo um grande problema, né? Você falou de um guarda-chuva que envolve todo o cuidado que a psicologia positiva trabalha, e entre várias questões aí, existe também a positividade tóxica. De tanto se buscar essa positividade, ela pode ser tóxica em que momento? Quando a gente nega o que a gente sente, quando a gente se afasta dos nossos sentimentos como eles são, da nossa experiência íntegra, quando a gente tem que fingir algo que a gente não é, necessariamente isso não é confortável. Então,
seja o que for, né? Esta coisa que a gente persegue, seja positividade. Tem pessoas que querem ser aquilo que o outro espera também. Isso, de certa forma, é uma falsidade, né? Que nos leva também à não felicidade. Então, quando a gente veste a carapuça de que… Ou a gente entende que precisa ser feliz o tempo inteiro e que tem algo de errado quando a gente não é feliz, né? Que tem algo de errado com a gente quando a gente não é feliz. Então, é quando a gente entra nesse terreno da positividade tóxica, né? Que a busca pelo positivo faz com que a gente sofra. Porque o nosso parâmetro está diferente da nossa realidade, né? Mas aí a gente não entra também nesse paralelo, um paradoxo talvez, entre otimismo, pessimismo e realidade? Acho que a positividade tóxica, ela não tem a ver com otimismo, né? Quando a gente pensa sobre otimismo, a não ser que seja aquele otimismo excessivo e que é pouco realista, mas um otimismo que é bem sustentado na realidade, ele não é necessariamente tóxico, né? Então, por exemplo, eu posso passar por uma situação difícil, vamos dizer que eu perdi o meu emprego, mas eu posso mesmo assim ter a esperança de achar um emprego amanhã, o mês que vem, no futuro, ou alguma outra carreira que me faça mais feliz, enfim, esperar o positivo, né, que é, no caso, o otimismo, é bem diferente da positividade tóxica, né? Nesse exemplo, por exemplo, a positividade tóxica seria eu me convencer de que perder o emprego é bom, né? E naquele momento eu estou sofrendo. Então, isso não é ser otimista, isso é ser tóxico. Acho que essa é a grande diferença entre o otimismo e a positividade tóxica. Nesse exemplo também grande que a psicologia nos oferece, né, no hall de exemplos de autossabotagem, quais são as atitudes mais comuns que a gente pratica conosco mesmo relacionadas com a positividade tóxica? Acho que uma é a gente esconder o que sente, né, tentar parecer pro mundo que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Ou às vezes tentar enganar, né? A gente tenta enganar a nós mesmos que a gente tá bem quando a gente não tá. E quando a gente faz isso, o problema é que a gente deixa de ir atrás daquilo que a gente realmente precisa. Porque se a gente pensar, por exemplo, na função da tristeza, né? A função da tristeza é comunicar pro outro que eu preciso de ajuda. O que acontece quando eu peço ajuda? Bom, se eu tô triste, né, Fernando, e você chega pra me ajudar, o que acontece é que talvez eu vá me abrir com você, talvez a gente vá conversar. E a partir dessa conversa eu consigo entender melhor aquilo que está acontecendo comigo. Talvez eu consiga encontrar soluções que eu não via antes. Talvez eu me sinta mais leve, né? Simplesmente pelo fato de saber que você está do meu lado, de saber que eu tenho apoio, que eu tenho ajuda, que eu não estou sozinha. Então, a partir do seu apoio, eu consigo me sentir melhor. Então, se eu nunca tivesse estado triste, ou se eu nunca tivesse me dado a chance, por exemplo, de procurar a sua ajuda, porque eu estou triste, né? Eu não teria saído melhor dessa situação do que eu entrei. Então, a integridade, né, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções nos leva a buscar aquilo que a gente precisa e, inclusive, a nos tornar mais positivos e aprender o que a gente precisa, né, a partir daquilo. Então, acho que essa é uma grande autossabotagem quando a gente pensa em positividade tóxica, porque é isso, quando a gente não se autoriza, né, a, por exemplo, nos sentir tristes ou com raiva ou angustiados, a gente também acaba dando um tiro no pé, porque a gente não consegue transcender essa situação, né, e aprender o que ela veio ensinar. É porque a gente é feito disso também, né? A gente é feito de raiva, mágoa, angústia, medo, não só de alegria, né, Adriana? Agora, tem algo que você fala sempre quando discorre sobre, aliás, brilhantemente sobre positividade tóxica, e também psicologia positiva, que é sobre o escutar, que às vezes é mais difícil do que responder. Responder é algo inerente aos nossos dias, né? A gente quer responder logo, mas não quer escutar com tanta paciência, né? Uhum. Responder é quase que um reflexo, né? A gente escuta para responder. Então, quando a gente tá ali, às vezes com uma pessoa sofrendo, e acho que nessa questão, né, de escutar é bastante importante quando a gente está conversando com alguém em dificuldades, porque o que acontece aqui
é que a gente sabe que a gente tem neurônios espelho, né? Então, por exemplo, se eu tô conversando com você e você tá passando por uma dificuldade e eu me importo com você, é normal que eu sinta a sua dor, né? Isso é a empatia. O nosso cérebro, ele é feito dessa forma, né? Pra sentir a dor do outro. E aí pra mim, fica extremamente desconfortável estar com você em dor. Então eu quero resolver a sua situação o quanto antes, porque eu mesma não estou aguentando, né? Então talvez a resposta ela é muito mais uma reação ao meu desconforto, né, do que é o que você realmente precisa, porque quando a gente está passando por algo difícil, o que a gente precisa é ser ouvido, né? Muitas vezes a gente não quer aquela solução imediata, a gente não quer alguém que resolva os nossos problemas, né? A gente quer falar sobre o que incomoda, inclusive encontrar as nossas próprias soluções. Interessante também que vale para quem está no outro ponto da linha, no outro lado da conversa. Quem está também ali precisando de ajuda, talvez absorveria melhor essa ajuda se escutasse mais e respondesse menos, né? Mas é automático, né? Acho que a gente escuta, né, já com essa intenção de responder. Eu acho que quando você é a pessoa que está do outro lado, né, a pessoa que busca ajuda, é importante escutar sim, mas principalmente eu acho que o mais difícil é achar alguém com a disponibilidade de te escutar. Porque é bastante difícil, até entre amigos, entre parentes, pai e filhos. A gente vê isso o tempo inteiro. As pessoas querem resolver, né, o nosso problema. E isso realmente impede. A gente vê, por exemplo, algumas pesquisas que mostram que as pessoas que passam por traumas importantes e conseguem conversar sobre aquilo que aconteceu, seja com amigos ou com grupos de apoio, elas superam esse trauma de uma forma melhor e mais rápida, e depois de meses, anos após o trauma, elas têm uma saúde física melhor do que aquelas pessoas que passaram por traumas similares e não conversaram sobre aquilo, e não falaram sobre aquilo, né? Então, esse falar é bastante terapêutico, sim, porque ele nos ajuda, de novo, a organizar nossas ideias, né? Quando eu converso com você, eu preciso te explicar o que eu tô sentindo. E aí eu entendo também. Porque muitas vezes isso dentro da gente fica muito bagunçado, né? Invariavelmente. Agora, muito interessante a gente falar de busca de felicidade, falar de algo que a gente precisa para a nossa completude nos dias atuais e entender que a palavra propósito é uma das campeãs de buscas nos sites como o Google, os sites de busca de uma forma geral. Essa busca se confunde, a busca do propósito e a busca da felicidade? Elas têm convergência ou são coisas completamente diferentes? São coisas completamente diferentes. Se a gente pensar na felicidade como esse sentimento de satisfação, por exemplo, né, esse sentimento de satisfação com a vida, muitas vezes a gente acaba confundindo, na verdade, duas coisas, né? Primeiro, a gente acaba confundindo prazer com satisfação, né? Então, na verdade, a nossa busca diária ela é muito mais pelo prazer do que pela satisfação intrínseca, né? Então, se você for pensar, a gente no piloto automático acaba indo atrás de metas como, por exemplo, relevância social, acúmulos de bens materiais, que são metas que a gente sabe, pelo menos a ciência demonstra isso muito bem, que não nos trazem satisfação com a vida, pelo menos não tem valor intrínseco, né? A gente quer relevância social porque a gente quer outra coisa. No fundo, a gente quer se sentir amado, se sentir pertencente, né? A gente quer acumular recursos materiais porque, no fundo, a gente está atrás de segurança, não é o recurso material em si. Então, o que acontece com o nosso cérebro é que ele nos põe nessa marcha constante, muito mesmo assim, sem pensar o que a gente está fazendo, porque toda conquista, o nosso cérebro nos dá um pouquinho, né, de dopamina, um pouquinho de prazer, então a gente fica naquela esteira hedônica, né, que os cientistas chamam, que é que a gente corre, em termos de felicidade a gente não sai do lugar, e nem em termos de satisfação com a vida, e nem em termos de propósito, né? Quando a gente pensa sobre propósito, a gente fala mais sobre aquilo que tem valor intrínseco e não um valor secundário, né? O propósito, ele tem a ver com passar tempo com quem você ama, aquelas coisas que você quer levar daqui, aquelas coisas que você faz não porque te levam para outro lugar, mas porque tem valor em si,
né? Então, por exemplo, quando as pessoas passam por crises importantes, é comum que elas revejam suas metas e comecem a adotar metas que trazem mais esse senso de satisfação com a vida, de propósito. Por exemplo, decidem trabalhar menos, às vezes fazem uma mudança de carreira para alguma coisa que tem mais significado, né? E isso é diferente daquela busca pelo prazer e por mais, né, que caracteriza um pouco o nosso piloto automático. O consumo, o ter, né? Agora, Adriana, quais são as suas dicas para as pessoas que perguntam como eu posso encontrar o meu propósito, já que é algo tão individualizado, tão particularizado? As pessoas pensam que essa busca… Acho que hoje em dia a coisa do propósito se tornou tão comercial, né? Que as pessoas vendem tantas soluções pro propósito e começam, de certa forma, a colocar o propósito no seu marketing pessoal, né? Que parece que é muito difícil a gente conseguir encontrar esse tal propósito. Ele vira um projeto muito grandioso, né? Como se fosse escalar um Monte Everest, né? Só pode ter propósito quem não precisa de dinheiro, quem não precisa trabalhar, quem tem tempo, né? E se não, você não pode ter propósito. E eu defendo muito que o propósito, ele é bem diferente disso, né? O propósito, ele tá nas coisas pequenas. Então, às vezes, é sobre a gente identificar uma necessidade ali no nosso microcosmo, né? Seja na nossa família, entre os nossos amigos, no prédio, enfim, fazer alguma coisa para o outro, né? O propósito, ele tem a ver com transcender os nossos interesses individuais e egoístas, né? Então ele tem a ver com servir ao outro, ao mundo, trazer para o mundo e para o outro aquilo que você considera importante, né? Que realmente tem valor. É assim que a gente sente que a gente é importante, que a gente traz valor para o mundo, que a nossa existência tem sentido, né? Então tem muito mais a ver com transcender, né, as nossas necessidades, mas ainda assim colocar no mundo aquilo que a gente considera importante. Interessante. E é bom saber também que não precisa ter apenas um propósito e nenhum para a vida inteira, né? Não, certamente não. O propósito são essas pequenas ações, né, que a gente faz, às vezes o conjunto delas que tornam a nossa vida interessante, que tornam a nossa vida importante, sempre aí, né, mais para o mundo e para o outro do que para nós mesmos. E te ajuda, agora terminando aqui a nossa conversa, te ajuda a chegar num ponto que a gente começou, encontrar um sentido da vida, que às vezes pode ter vários pontos de contato com a felicidade, né? Sem dúvida, a vida com sentido, ela é 100% possível sempre o tempo inteiro, né? Porque se você está se movendo no sentido que faz dos seus valores e acrescentando, enfim, no mundo aquilo que te importa, você vai sentir que a sua vida tem sentido mesmo quando tudo vai errado. Né? E aí, quando a gente fala sobre felicidade, e você mencionou isso, Fernando, e a gente pensa sobre emoções básicas, né? Nós temos 5, não sei se você se lembra daquele filme Divertidamente. 4 que são desagradáveis, né? Que é o medo, que é a raiva, que é o nojo, que é a tristeza, e uma que é positiva, que é a alegria. Então, felicidade é diferente de um estado emocional alegre e constante. Isso não existe, né? A alegria, ela é uma emoção como todas as outras. Ela vem e ela vai. E assim como a gente tem 4 desconfortáveis para cada emoção confortável, né? Para a emoção, enfim, que é confortável, que é a alegria, a gente não pode esperar, né, que seja possível viver alegre e positivo o tempo inteiro. Então, acho que é sobre… A felicidade talvez passe por esse entendimento, porque uma vez que a gente consegue entender o que vem ensinar a tristeza, a raiva, o nojo, né? A gente consegue… O medo, né? A ansiedade, a gente consegue aprender coisas importantes, inclusive ter mais sentido na vida e depois mais felicidade, né? É isso aí. Adriana, muito obrigado pela sua generosidade, sua participação aqui conosco. Valeu mesmo. Obrigado Fernando, foi um prazer. Valeu, pessoal, até a próxima.